Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o caso da senhora Marinês. Está circulando, mais um vídeo, só que dessa vez uma senhora brasileira sendo agredida pela polícia japonesa. Então viralizou nas redes sociais, no YouTube. Inclusive, se você quiser ver o vídeo completo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Foi divulgado pelo canal RPJ News Japan, Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, da matéria deles. E no vídeo deles, eles falam do fato, do que aconteceu. E aqui, no nosso canal, nós vamos falar sobre o que nós aprendemos com isso, Porque eu assisti aquele vídeo e vi que a gente tem muita coisa a aprender. Eu tenho muita coisa para passar para vocês, tá bom? E lembrando que eu não tenho nada a ver com esse canal deles, tá bom? Eu não conheço eles, mas como a gente vai comentar de uma matéria que eles trouxeram, nada mais justo do que deixar aqui na descrição do vídeo. E o YouTube tem espaço para todo mundo crescer, Então todo mundo cresce junto, ok? Bom, então resumindo o caso da senhora Marinês, foi assim, ela trabalha com reciclagem, Ela vai na casa das pessoas, pega o lixo, E desta vez ela foi contratada por uma japonesa para levar as coisas, os pertences de uma pessoa, um ente querido que tinha falecido daquela família, limpar, todo aquele apartamento, porque eles iam reformar. Tá? Então ela foi contratada por uma japonesa. E ela estava trabalhando desde manhã, E à noite também ela estava limpando aquele apartamento. Foi quando um japonês, já era tarde à noite, viu, toda aquela movimentação, achou estranho e chamou a polícia, Chamou a polícia porque ele achou muito estranho. E veio 12 viaturas. E daí que começa o depoimento dela. Ela fala que veio 12 viaturas e veio 8 policial em cima dela, já pegando ela, não deixou ela falar nada, Já foi assim, colocando ela no chão, já agredindo ela, Inclusive tem a filmagem, do momento de toda aquela bagunça, E, gente, e aí eu assisti aquele vídeo e eu achei assim, alguns pontos assim, assim que eu queria esclarecimento. Primeiro, chegou 8 de repente, assim, sem falar nada. Então, de repente, chegou 12 viaturas e saiu 8, foi pegando ela, sem nem falar, tipo, boa noite, o que a senhora tá fazendo aqui? Não, foi tudo assim mesmo, Primeiro, esse é um ponto que eu fiquei muito de interrogação, porque se tinha 12 viaturas, eles seguem um protocolo da polícia japonesa. E quando eles vão prender alguém assim, eles falam, a gente tá prendendo você por causa disso, eles sempre falam, Então, fugiu bem, se realmente isso aconteceu, fugiu muito, do protocolo, então isso era uma coisa que eu queria mais explicação, Mas, na filmagem, gente, tem naquela bagunça lá, tem uma parte que ela fala assim, Shigoto shiteru, dorobo janai, eu tô trabalhando, eu não sou ladrão, eu não sou ladrona, E ela fala isso, só que esse tipo de frase não funciona com policial, porque todos os ladrões, eles vão falar que eles não é ladrão, Então essa frase a polícia desconsidera, Então não adianta você falar, eu não sou ladrão, que pra eles isso não vai fazer menor diferença, E ela tá nervosa ali naquele vídeo e ela fala, Himadin. Rimadin é um xingamento isso aqui, Então, depende do contexto. Então, se você chegar pro seu amigo e falar assim, rimadin daná, você tá falando, ô pessoa desocupada. Mas se você olha feio pra uma pessoa e fala, rimadin, você tá xingando ela de vagabundo, Então, gente, não use essa palavra rimadin com a expressão nervosa, porque você estará xingando a pessoa de vagabundo, E outra, ela falou outra frase chamada zekin kutter. Zekin kutter é outro xingamento falando ladrão de imposto, seus ladrões de impostos, Então, eu não sei se ela sabia que essa expressão em japonês tinha toda essa força, Mas
essa expressão que ela fez realmente não se faz ao policial. Acredito que mesmo no Brasil, se você chamar um policial de vagabundo, provavelmente ou com certeza eles vão reagir, né, a esses xingamentos, né? E na filmagem, o homem que tá filmando, ele fala: não agride, ela é uma mulher, vocês não estão vendo? Vocês não podem fazer isso. E aí o policial fala assim: a gente só tá querendo que ela fique quieta, então fala você pra ela ficar quieta. A gente quer que ela espera a pessoa chegar, no caso a proprietária, né, chegar pra gente esclarecer se realmente ela não tava roubando aqui. Então fala pra ela esperar, vamos esperar, gente, a gente só tá falando pra vocês ter calma, né? E o cara, e ele filmando, e ela gritando, e os policiais estavam nervosos porque ela tava xingando eles de rimadinho, né, seus vagabundos, Zekinkuteru, seus ladrões de impostos, né? Não sei se ela sabia que essas palavras significavam exatamente isso. Então, mas aí e aí que começou, né? Então por isso que tava toda aquela bagunça, porque a forma que ela se expressou em japonês também não tava legal. E a pessoa que filma também, o japonês dele tava muito japonês índio e difícil de entender, né? Então eles sabiam, assim, um pouco de japonês, mas faltou prática ali na hora. Aquele japonês realmente não foi muito útil, né? Então, gente, ó, essas palavras que eu falei agora, tá, gente? Vamos tomar cuidado para não falar, porque acabam se tornando um xingamento, né? Depende do que você fala. E sobre trabalhar com reciclagem, aqui no Japão, né? Por lei, não tem hora. Então, qualquer empresa que trabalha com reciclagem, ela é livre para trabalhar em qualquer horário do dia. Porém, normalmente eles trabalham em horário comercial. Então, 5 horas aqui, eles param de trabalhar, né? Essas pessoas que trabalham com recycle, quando dá 5 horas, elas param de trabalhar ali, tirar o lixo, vai embora e depois continua no outro dia. Então, já fugiu muito do padrão, ela tá trabalhando à noite. Inclusive, tem uma cena que o policial, ele fala assim: ó, a gente tá falando pra você ficar quieta. São 10 e 11 da noite. Você está sendo advertência pra você, 10 e 11. Né? Então, levando em consideração o tempo, né, que eles já estavam lá abordando ela, mesmo se for umas 9 horas, já realmente é um horário muito tarde para trabalhar com reciclagem, já foge muito do padrão dos japoneses. Então, acho que isso que deixou a polícia, assim, achou que ela era mais suspeita ainda, né? E quando, né, você arruma um apartamento, limpa o apartamento de uma pessoa falecida, em muitos casos, essas empresas chamam alguém da família para estar ali presente, porque você está limpando as coisas da pessoa que faleceu, então pode ser algum pertence e tal. Então, às vezes, eles pedem para a pessoa, né, estar junto ali, né, para qualquer coisa já dá para ela, né? Claro que cada caso é um caso, tá? Mas, assim, isso tem empresas que faz assim. E também aqui no Japão, eles são muito de usar uniformes, né? Então, japonês, muitas vezes o caminhão tem a logo da empresa, as pessoas têm aquele boneco a logo, eles usam a camiseta da logo, né? Então, ela não estava usando nada disso. Então, eu acho que se ela tivesse no horário comercial, usando, assim, o uniforme, né? Ter uma camiseta que tá escrito o nome da empresa dela, né? Usando um crachazinho, assim, eu acho que quando os policiais chegassem, ia já evitar muito problema, né? Só que ela tava, assim, vestida bem, assim, estilo, vamos dizer, brasileira, assim, sabe? Trabalha com recycle, então ela tava, assim, com uma roupa bem, assim, mais não sei se é danificada, mas, assim, uma roupa, assim, mais, assim, né? E também, gente, unha, ela tava com unha vermelha, isso é uma coisa que eu reparei. Unha vermelha aqui no Japão não é muito bem-vindo nessas ocasiões, né? Unha vermelha aqui no Japão já não é uma coisa muito bem-vinda. Igualmente os decotes das brasileiras, né? Então, certas roupas, né? Aqui no Japão, quem usa muito decote são as mulheres que trabalham à noite, né? No ramo de conteúdo adulto. Então, realmente, não é muito bem-vindo. Unha vermelha também, né? São esses tipos de mulheres que são envolvidas com essas coisas, que trabalham. Então, provavelmente ela não é, né? Mas tem coisas que poderia ser evitado também, né? Com unha grande vermelha aqui no Japão já não é muito bem-vinda, né? E eu queria mostrar uma coisa pra vocês, gente.
esse daqui é a pasta de trabalho do meu marido, né? O Lucas também é tradutor, nós trabalhamos junto, e ele que faz acompanhamento na polícia, com advogados, na justiça, e ele sempre leva a pastinha dele. E aqui, gente, ele sempre tem uma pasta com, vou esconder aqui o nosso endereço, com os nossos documentos, né? Então aqui tem a abertura de empresa e também ele anda com a qualificação dele do N1, né? É a cópia, porque qualquer problema que surgir, ele já tenha o kit aqui, ó. Olha aqui os meus documentos, né? E ele já usou isso aqui, já evitou problema, que daí o policial já viu. Ah, é empresa. Ah, ele sabe falar japonês. Ah, o Zaryukai tá tudo aqui. Ah, ok, pode ir, tipo assim, sabe? Então, o profissional, né, a pessoa que trabalha aqui no Japão, ela tem que estar preparada, né? Eu vejo que muitos brasileiros, né, estão começando a ser autônomos. Isso é uma coisa maravilhosa, o avanço, né, da comunidade brasileira no mercado japonês. Mas, infelizmente, muitos começam a trabalhar sem saber as regras ou costumes aqui do Japão. E isso traz muito problema, né? Nós também já lidamos, né, nós damos assessoria, né, para empresas também, autônomos, e sim, já aconteceu, né, de ter problemas com polícia e tal. Então, é muito importante, antes de você começar o negócio, você pesquisar se aquilo que você está trabalhando ou vai trabalhar é legal aqui no Japão, porque muitas coisas, quer dizer, muitas coisas mesmo, são diferentes do Brasil, né? Lembra o caso da cabeleireira lá, que foi presa, né? Ela não poderia, a licença do Brasil aqui no Japão não vale nada, né? Não sei se ela sabia, se ela não sabia, enfim, mas às vezes falta conhecimento da comunidade brasileira. Então, você que vai abrir o seu negócio ou já tem, né? Pesquise direitinho se você tá legal aqui no país, para evitar qualquer problema. E tem os seus documentos já, uma pastinha, para qualquer coisa você já poder apresentar ali, né, para evitar problema, né? Então você pode estar preparado. E se você teve... Eu fiz esse vídeo aqui, gente, falando sobre abordagem de polícia aqui no Japão. E teve comentários de pessoas assim que sempre abordado na rota do serviço, com frequência, né? E chega a ser uma coisa chata, né? Ocasiões assim, você pode ligar para a central, explicar que você está sendo abordado sempre, todos os dias, né? Para ver se não tem como resolver esse problema, porque é desagradável todo dia você parar, por exemplo, né? Você também pode fazer uma consulta jurídica no Hoterasu, é gratuito, né? Então, se você teve uma abordagem que você achou que foi discriminação, que não foi legal, você tem todo o direito de levar na justiça, né? E aqui no Hoterasu, a primeira consulta é gratuita. Então, se você tem dúvida se esse caso pode ser levado na justiça ou não, né? Você pode perguntar aqui. Ou já ir direto, né, no advogado, né, de confiança seu, né? Então, teve uma coisa que você não gostou? Pode levar para a justiça. Mas é sempre bom consultar o advogado para ver se tudo isso vai valer a pena, porque abrir um processo aqui no Japão, gente, é caro, tá bom? Gente, eu me empolguei falando sobre esse assunto e até acabei perdendo um pouco do fôlego aqui, né? Até desci ali para pegar a pasta do meu marido, subi, aí continuei falando, perdi um pouco do fôlego, né? Mas espero que vocês tenham entendido, né? E tenham gostado desse conteúdo, né? Bom, então hoje falamos sobre o caso da senhora Marinês. Lembrando que o vídeo original, né? Onde tem toda a explicação dela mesma falando e do vídeo, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que foi útil para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.